Quantos creem que Deus vai continuar falando nessa nossa série Primícias? Diga glória a Deus. Aleluia. Com carinho, olhe para o teu irmão com carinho. Diga assim: você está bonito hoje, hein? Diga assim: a neve não tirou o teu brilho. Porque tem gente que quando fala vai nevar, fica meio mocorongo, borocochô, né? Como de lá no Rio. Gente, a gente tem que lembrar que Deus, você está vivendo uma promessa, você está vivendo um momento de oração que você orou tanto para estar aqui. E às vezes o inimigo ele é tão sutil que nós não percebemos. Nós permitimos às vezes a correria do mercado vazio, a correria de possível falta de luz, alguma possível falta de energia. A gente começa a ficar tão ansioso e não percebe que isso também são estratégias do inimigo. Quantas pessoas nesse final de semana não teve o clique que deu, né? Que fala, acendeu um sininho, a pessoa ficou ansiosa, a pessoa ficou depressivo por causa de algo que ainda nem aconteceu. E nós como igreja precisamos entender que quem nos guarda é o Senhor, quem nos guarda é papai. Fazemos a nossa parte, é claro, daqui a pouquinho vamos para casa comer tudo aquilo que você e eu compramos. Tem gente que já comeu, né? Não vou nem mandar você levantar a mão. Tem gente que ficou tão ansioso que já fez toda a comida da nevasca. E tá tudo certo. Liga para o teu irmão que tá todo mundo aqui. Eu tenho certeza com o armário, no mínimo com uma pipoca extra, com biscoito que você falou que nunca mais comeria, com chocolate que você prometeu que não comeria esse mês. Você já comprou, tá lá, por causa da nevasca. Então permaneça firme, meu irmão. Permaneça firme, é só 2 dias. Porque chega quarta-feira, o arrependimento ter comido, né, o mundo. Porque o neve foi embora e ficou o resultado. Então vigia em nome de Jesus. Com carinho, diga para esse irmão que está do teu lado, diga assim: que bom te ver aqui nessa manhã. Diga, no mínimo 3 pessoas, dá um high five aí. Diga assim: que bom que você veio. Diga assim: guerreiro. Diga: guerreira, você venceu a neve, hein? Você venceu, você veio. E já nós vamos voltar para casa, em nome de Jesus, aleluia. Pega a tua Bíblia comigo, Gênesis capítulo 22, aleluia. Gênesis capítulo 22. Nós temos aprendido nessa série, hoje é o último dia dessa série, mas nós aprendemos na primeira semana sobre o primeiro, que fala sobre prioridade e governo. Diga o quê? O primeiro fala sobre o quê? O segundo é o melhor, honrar a Deus. O segundo é o quê? Honrar a Deus. A terceira semana foi o custoso. Será que alguém lembra do que é o custoso? O custoso dói, não é confortável, mas é necessário. Dói, não é confortável, mas é necessário. E nessa quarta semana, nós estaremos agora falando sobre entrega. Diga entrega. Diga entrega. Aí você vai dizer: é indispensável. E mais uma vez eu quero pedir com carinho, como o pastor Adriel sempre faz: se desarme, tire da mente que essa série Primícias é sobre dinheiro. Não é sobre dinheiro, você tem vivido, você tem assistido. É sobre nós nos alinharmos na presença do Senhor e entender que é Ele que nos guia, é Ele que nos direciona. E é com a tua Bíblia aberta assim, abaixa a tua cabeça comigo em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, é com muita humildade, tremor e temor que eu chego diante do Senhor. Pai, eu sei, Pai, que muitas outras pessoas poderiam estar aqui, mas o Senhor nos escolheu nessa manhã para estar trazendo a Tua palavra, para estar sentado ouvindo a Tua palavra. Mas te pedimos hoje, Senhor, que a Tua graça, a Tua presença esteja em nosso meio, nos direcionando, nos ensinando, Senhor, nos alinhando ao trono da Tua graça. E que nós saiamos daqui hoje entendendo, Pai, que é indispensável se entregar. É indispensável se entregar. O Senhor conta com isso. O Senhor espera isso de nós. Nos ensina através da Tua palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Gênesis capítulo 22 é uma leitura um pouco extensiva. Se você tiver sua Bíblia e puder abrir ela, ou se você vai ler aí no telão, tá tudo certo também. Mas acompanhe comigo, que diz assim: e aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse-lhe: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá,
e oferece ali um holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e abordou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, de Isaque, o seu filho, e fendeu a lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços, aos seus empregados: ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Preste bem atenção nisso. E eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque o seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo nas suas mãos, e foram ambos juntos caminhando. Então falou Isaque a Abraão: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá. E disse Abraão: Deus proverá. E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Meu filho, assim caminharam ambos juntos, e vieram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e a amarrou a Isaque o seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas, aleluia, mas o anjo do Senhor lhe bradou dos céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faça nada, porquanto agora eu sei que temes a Deus, e não me negastes o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos, e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro, e ofereceu o holocausto no lugar do seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Olhe para o teu irmão e diga assim: você serve ao grande Jeová Jireh. Diga: você serve a Jeová Jireh. Aleluia. Diga mais uma vez: você serve a Jeová Jireh, o Deus que provê. Se assente adorando ao Senhor nessa manhã. O tema hoje é entrega. E não é fácil muitas das vezes nós trazermos aquilo que o Senhor traz para o nosso coração. Lembrando a você que muitas das vezes o passar da mensagem, ela é muito específica, porque eu preciso estar atenta naquilo que Deus tem para falar e passar para a igreja com tanta propriedade como os outros, com tanta, às vezes, com atenção. E muitas das vezes, por ser humano, a gente não consegue passar aquilo que o Senhor ministrou no nosso coração. Mas é por isso que aí entra, irmã Carla, o agir do Espírito Santo. Porque é Ele que na verdade nos convence, é Ele que nos guia, é Ele que nos ensina. E o meu pedido hoje aqui é que os intercessores estejam ligados, só orando assim: Senhor, que a Tua palavra alcance o coração da maneira como o Senhor tem para trazer nessa manhã. Entrega é indispensável. Ponto 1. Pastor, o que é indispensável? Quando você vai no dicionário português, indispensável tem duas definições. A primeira é que não se pode dispensar, obrigatório, imprescindível e inevitável. A segunda definição vem como: sem o que não se pode passar, muito importante para satisfazer a um fim, a uma necessidade, necessário ou útil. Pastor, o que isso tem a ver com entrega? Vamos lá do início da nossa vida cristã. Você já começa uma vida cristã. A vida cristã ela é feita de entregas.
Pastora, como se começa uma vida com Jesus? O primeiro passo que nós damos é uma entrega. É quando você entrega a tua vida no altar do Senhor. É quando um dia você está assistindo um culto, você veio a convite de uma pessoa, você não conhecia o Senhor, a palavra alcança o teu coração, a palavra alcança a tua vida, a palavra alcança a tua mente, há um clique, há uma chave virada, e naquele dia você decide entregar a tua vida no altar do Senhor. Ali começa a tua vida com Deus. Ali naquele momento você já começa uma vida cristã, se entregando ao Senhor e dizendo: Senhor, eis-me aqui. Quantos de vocês que estão aqui que um dia já fizeram essa entrega para Ele? Levanta a mão e diga glória a Deus. Mais uma vez, diga glória a Deus. A vida cristã, ela é feita de entregas. Já começamos ela entregando a nossa vida a Cristo. Vem comigo em Gálatas, capítulo 2, verso 20, por favor. Se você puder abrir a Bíblia, abra aí ou coloque aqui no telão. Mas eu já vou lendo por causa do horário. Gálatas 2, 20 vai dizer assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em... Cristo vive em... Mas não para por aí, o apóstolo Paulo segue dizendo: e a vida que agora eu vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Lembrando a você e me lembrando a mim hoje nessa manhã, que a partir do dia que você entregou a tua vida ao Senhor, não foi você que tomou essa decisão. Primeiramente, a Bíblia vai dizer em Gálatas 2:20 que Jesus, Ele se entregou primeiro por amor a mim e a você. Lembra que toda vez nós falamos aqui nesse altar que Deus, Ele nunca nos cobra nada se antes Ele não tenha feito, ou se antes Ele não tenha entregado. A partir do momento, o dia que você entregou a tua vida ao Senhor, é porque um dia Jesus já tinha entregado a vida dele na cruz do Calvário por amor a mim e por amor a você. É por isso que você e eu estamos aqui nessa noite, porque um dia, nessa manhã, porque um dia Ele mesmo, Tiago, se entregou por amor a mim e por amor a você. Você pode dizer glória a Deus por isso? Nós precisamos entender que para início de conversa, só vai entender essa palavra de hoje quem um dia verdadeiramente se entregou a Cristo. Não tem como falar de entrega se você não entregou verdadeiramente a tua vida a Cristo. Não tem como nós falarmos sobre entrega para uma pessoa que não se entregou, para uma pessoa que não se rendeu. É a mesma coisa falar de misericórdia para uma pessoa que não tem misericórdia, para uma pessoa que não foi alcançado pela misericórdia. Pastor, o que é misericórdia? É quando nós estamos no mais fundo do poço, é quando ninguém olha mais para nós, é quando a sociedade não acredita mais no que Deus pode fazer, é quando os amigos, os parentes já nos deixaram, mas Ele olha lá de cima e Ele não te viu, Ele não me viu, mas Ele viu o sangue do Filho dele derramado sobre mim e sobre você. Aí a misericórdia dele nos alcança, e a palavra vai dizer assim, que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Meu irmão, você e eu só estamos de pé porque um dia fomos alcançados pela misericórdia. Quantos é grato por essa misericórdia? Diga glória a Deus. Não tem como entender a palavra de hoje se você verdadeiramente não se entregou ao Senhor. A entrega na vida cristã, ela é indispensável. Nós vivemos uma vida de entrega todos os dias. Todos os dias precisamos, ao acordar, entregar o nosso dia, irmão Vitor. Amanhecemos, precisamos entregar o nosso dia ao Senhor. Eu ouvi certa vez um pregador dizendo que os judeus, toda vez pela manhã quando acorda, eles fazem essa oração: agradecem a Deus, agradecem a Jeová por Ele pela manhã ter devolvido a sua alma. Uau, que forte, que interessante.
Eles todo dia pela manhã, eles entendem, se não fosse a misericórdia do Deus Todo-Poderoso, nem acordar eles acordariam. E muitas das vezes nós não agradecemos pela manhã, não agradecemos pela neve que está lá fora, não agradecemos pelo filho que nós temos, simplesmente nós só cobramos de Deus aquilo que nós não temos entregado. Mas nessa manhã o Senhor nos trouxe aqui ao Shaddai para nos fazer entender que a vida cristã é uma constante entrega de adoração, entrega de confiança, dizendo: Senhor, acredito no que o Senhor vai fazer, eu creio naquilo que o Senhor me prometeu. Então nessa manhã já começa a se entregar e dizer: eis-me aqui, Senhor. Ei, Deus nunca vai te pedir uma entrega sem antes já não ter entregado. Ele entregou Jesus. Existem 3 frases que eu queria deixar aqui para você sobre entrega. A primeira vai dizer assim: entregar é soltar o controle e confiar no controle de Deus. Eu estava certo dia numa casa e eu estava vendo um pai que estava jogando videogame. E ele tinha uma criança aproximadamente de uns 3 anos de idade, 3 para 4 anos. E eu estava numa visita com algumas irmãs, isso já tem algum tempo. E o pai não era evangélico, mas a mãe era, e pediu oração. E ao chegar lá, ele estava jogando esse joguinho com a criança dele. E eu percebi que o controle do pai movimentava a tela. O controle do pai movimentava todos aqueles bichinhos na tela. E eu olhei para a criança, e o controle da criança era imaginário. Era um controle que estava na mão dele, mas ele não controlava nada. Ele não conseguia controlar. Quem nunca fez isso? Qual pai que está aqui que nunca fez isso? Se você gosta de jogo, você está entendendo o que eu estou falando. Você tem um menino pequeno do teu lado, você coloca na mão dele um controle, você está controlando, ele pensa que está controlando. Você está jogando, ele pensa que está jogando. Pastor, o que isso tem a ver aqui com a palavra de hoje? É assim que Deus faz conosco. Muitas das vezes você pensa que está no controle, você acha que está fazendo alguma coisa, mas o Deus do controle, Ele está no controle da minha e da tua vida nessa manhã. Ei, você está prosperando, a empresa está indo bem, a família está legal. Você pensa que está controlando, mas o dono da vida, o dono que dá o ar que você respira, o ar que eu respiro, é Ele que está no controle. E como filhos com um pai amoroso, Ele ainda permite você achar que está no controle. Mas nós precisamos entender que quem está no controle de verdade é Ele. Aleluia. Com carinho, olha para essa pessoa que está do teu lado e diga assim: Ele está no controle. Entregar é soltar o controle e confiar no controle de Deus. Segunda frase é: a entrega é o caminho para a liberdade verdadeira. A entrega é o caminho para a verdadeira liberdade. Vou dizer de novo, anote aí: a entrega é o caminho para a verdadeira liberdade. Pastor, eu estou dentro da igreja, parece que eu estou amarrado, parece que eu estou acorrentado, nada vai, nada flui. A pergunta do Espírito Santo de Deus para mim e para você hoje: você tem de verdade entregado as tuas necessidades? Você tem de verdade entregado a tua vida na mão do Senhor? Não é o fato de sermos crentes, é bonito virmos ao domingo, é domingo estarmos aqui durante o culto, mas é no dia a dia que você vai provar para o céu e para o inferno quem realmente está no controle da tua vida, quem realmente está no controle das tuas emoções. Ontem estávamos no encontro de casais. Me dá mais um pouquinho de retorno aqui, por favor. Ontem estávamos no encontro de casais, e no meio da palavra foi falado sobre 2 tipos de raízes. Abrindo parênteses aqui: a raiz do amor e a raiz da amargura. E uma coisa no final ali, Deus me permitiu estar dando a palavra para os casais, dizendo: a diferença entre a raiz do amor e a raiz da amargura são essas. A raiz do amor nutre, fortalece, te fortalece dentro de casa. As questões vão vir, as dificuldades irão vir, mas quando você se entrega totalmente ao Senhor e deixa essa raiz se fortalecer, a raiz do amor, você vai vir as dificuldades, mas você não vai guerrear sozinho. Você vai entender que essa raiz, que é o amor de Deus, tem te sustentado. Pastor, e a raiz da amargura? A pessoa amargurada, ela não consegue deixar o passado para trás. Eu vou dizer de novo:
A raiz de amargura. Raiz fala de fortalecimento. Raiz fala de segurança. Então tudo que é raiz, irmão, seja boa, seja ruim, vai fazer você ficar em algum lugar. Se é a raiz do amor, você vai estar fincado ali no lugar, mas sendo nutrido. Pastora, mas se é a raiz da amargura, você vai tentar passar 1 ano, 2 anos, mas na primeira discussão, no primeiro problema, a raiz da amargura vai trazer de volta tudo aquilo que você viveu do passado. A raiz da amargura vai trazer a tristeza novamente de volta. Vai trazer novamente tudo aquilo que trouxe pesar dentro da casa, pesar dentro da família. Aí o pastor Ezequiel onde falou, do you choice. Você escolhe o que você quer viver. Você quer viver enraizado no amor ou quer viver enraizado na amargura? Isso é uma decisão. E para isso você decidir, você precisa se entregar totalmente. A entrega que nós vivemos diariamente vai decidir o tipo de raiz que nós estamos nutrindo. Eu vou dizer de novo. A nossa entrega, Priscila, a nossa entrega, Radassa, a nossa entrega, irmão Ricardo, vai definir qual tipo de raiz nós estamos nutrindo diariamente. É sério, é forte. O tipo de entrega, como eu me entrego, vai definir aquilo que eu tenho vivido todos os dias. A terceira frase é: entregar não é fraqueza, é força de caráter. De novo, entregar não é fraqueza, é força de caráter. O inimigo muitas das vezes ele quer soprar no meu e no teu ouvido, dizer, ah, mas você abriu mão disso, você... A minha sogra falava assim, perca para ganhar. Diga comigo, perca para ganhar. Como assim, pastora? Como assim? Se eu entro numa discussão, se eu entro numa guerra, se eu entro numa briga, se eu entro numa discussão entre amigos, entre famílias, como que eu perco para ganhar? Me calando, me humilhando, pedindo para que o Senhor me direcione. A carne ela grita, a carne vai querer gritar, a carne vai querer responder, a carne vai... Quantas vezes, a pastora está aqui, a pastora não é perfeita. Quantas das vezes eu ainda preciso me justificar. Eu ainda preciso tentar demonstrar o que eu sinto, eu ainda preciso, mas na verdade nós não precisamos, porque quem cuida de nós é o Senhor, quem tem guerreado por nós é o Senhor. Existem guerras que você já está nessa guerra 1, 2, 3, 5 anos, você já orou, você já jejuou, você já entregou, mas você não entendeu que toda vez que você pode, você vai lá e catuca, toda vez que você pode, você vai lá e pega de volta, toda vez que você pode, você vai lá e tenta dar um jeitinho. O Senhor nos trouxe aqui nessa manhã para dizer, entrega tudo na minha mão nessa manhã. A neve está caindo lá fora, mas a graça dele está aqui dentro, e ele está dizendo, entrega tudo nessa manhã, deixa eu cuidar por você. Aleluia. A entrega não é fraqueza, mas é uma força de caráter. Vem comigo rapidamente. Em Gênesis 22 nós vamos ver aí a história de Abraão. Eu tenho 15 minutos. A história de Abraão e Isaac, você já conhece essa história. Deus agora, depois de prometer a Abraão e a Sara um filho, Deus agora pede esse filho de volta. Abraão agora é questionado. Abraão agora é perguntado, Abraão, eu quero o teu filho como holocausto. E você vai ver aí no verso logo 2 ou no verso 3 que Abraão, ele em nenhum momento, Vitor, ele questiona o Senhor. Em nenhum momento ele diz, mas Senhor, e a tua promessa? O Senhor disse que eu seria pai de nações. E Abraão agora está ali com o seu único filho, gerado com a sua esposa Sara. Deus pedindo que ele entregasse. E nós vamos ver do capítulo, você depois lê em casa, por favor, o teste da entrega, que está do capítulo 1 ao capítulo 2, do versículo 1 ao verso 2 do capítulo 22. Deus pede que Abraão entregue a Isaac. Esse foi o teste da entrega. Quantas das vezes Deus tem pedido a nós algo tão simples, eu não sei vocês,
Mas toda virada de ano, que não é só um número de uma data virando, é um ciclo que muda, é algo que transforma. É tão forte, irmão, que até a palavra que é liberada para aquele ano, naquela virada de ano, de meia-noite ali, algo acontece no mundo espiritual, é tão forte, que naquele momento quando muda, todo ano Deus me pede algo. Todo ano Deus me pede que eu tire uma coisa, que eu faça alguma coisa. Tem alguém assim aqui comigo também? Que Deus te pede alguma coisa na virada de ano, que na virada de ano ali você está virando o ano, o Senhor fala assim: olha, nos próximos 6 meses, no ano de 2015, só para você entender o que eu estou falando, na virada de 2014 para 2015, o Senhor pediu para que eu tirasse, foi algo meu, eu parei de comer arroz e feijão. Eu falei assim: vai ser durante 3 meses. Deu 3 meses, o Senhor falou para mim: mais 3. Deu 3 meses, eu falo mais 3. Foram 1 ano sem comer arroz e feijão. Foi o ano mais difícil da minha vida no verão. Que eu amo arroz, irmão. Falava para mim tirar chocolate, para mim não vale de nada, que eu não gosto de chocolate. Em vez em quando, muito pouco. Mas o arroz e o feijão, que luta. Mas em 2016... foi o ano que Deus, no primeiro dia, Elaine, no primeiro dia de janeiro de 2016, Deus estava cumprindo, eu não sabia, mas Ele sabia, uma promessa que Ele disse: eu vou te levar às nações, vou soprar teu nome sobre a terra. 2016, os mais antigos vão lembrar disso. Eu estava com a minha mala no dia 1º de janeiro, montada, 6 malas, indo para o Brasil, sem saber quando voltava, sem documento para voltar, mas o Senhor falou assim: eu estou te levando e eu vou te trazer de volta. Eu pensava que seria 3 meses, mas foi 8 meses, 244 dias, 205 dias eu ministrei. Foram 18 estados brasileiros, foram 5 países na Europa, até no Canadá, do ladinho aqui de casa eu estava. O Senhor me levou, foram mais de 5.000 almas ganhas para o reino de Deus. Eu não sabia, mas o meu ano de 2015, quando Deus me pediu que tirasse o meu arroz e feijão, o tão básico, eu não sabia o que Ele ia fazer em 2016. Eu não sabia o que Ele tinha para mim no próximo ano, mas Ele já sabia. A minha entrega fez com que a promessa se realizasse. Pastor, o que a senhora está falando não é coisa da tua cabeça. Quando Deus te pede algo, cumpra. Quando Deus te pedir algo, entrega, porque na tua entrega Ele vai fazer acontecer aquilo que tem para acontecer. Entrega. Olha para o irmão e diga assim: entrega. Entrega. Deus já te falou para entregar. Entrega. Entrega. Entrega o teu eu na mão dele nessa manhã. Entrega as tuas necessidades. Entrega a tua dificuldade. Entrega. Entrega. Aleluia. Aleluia. Gênesis 22 do 11 ao 14 vai falar da provisão de Deus. Deus provê 22 do 3 ao 10 vai falar da obediência de Abraão. Abraão obedece sem questionar. Primeiro Deus testa Abraão, depois Deus vai ver Maef, se Abraão vai obedecer, e ele obedece. Ei, Will, você tem 4 meninos. Imagina, a gente não quer abrir mão de nenhum. Imagina Deus nos pedir algo nesse tom, algo nessa magnitude. Não era só um filho, era o filho da velhice, Alessandra. Era um filho tão desejado, era um filho da promessa, era um filho que Sara certamente não geraria outros. Na mente de Abraão, na mente de Sara, aquele seria o seu único filho. E ali Deus me pede aquela coisa única, e Abraão, sem questionar, obedecendo a Deus, irmã Márcia, ele entrega. Quantas vezes Deus nos pede coisas tão pequenas, e por nós não termos cumprido o primeiro passo, que eu falei lá no início dessa palavra, que é a entrega da nossa vida, a entrega da nossa alma de verdade. Quantas das vezes a gente não consegue, na caminhada com Deus, na caminhada cristã, viver realmente aquilo que Deus tem para nós, porque o primeiro passo decisivo, que era eu me entregar, eu não cumpri, Martinha. Só entendemos a entrega de verdade quando primeiro nós entregamos a nossa vida para Ele. Só entendemos a vida cristã de verdade quando nós entendemos que não é sobre o nosso marido, não é sobre a nossa esposa, não é sobre os nossos filhos, mas a salvação, né, pastor Ezequiel, é algo individual. A salvação é algo individual.
E nós precisamos entender. Eu estava esses dias dentro da minha casa, e tem um louvor que tem mexido muito comigo. Eu lembro que a minha filha Radassa está ali hoje gerando a nossa Zoe. O testemunho dela é lindo. Todo mundo, a maioria que conhece o testemunho dela. Mas eu preciso contar essa parte que eu sempre trabalhei com libertação na igreja. Eu sempre trabalhei com guerra espiritual. E no momento de mais guerra que eu vivia com a minha filha, um testemunho pessoal dela, que um dia ela ainda vai ministrar nesse altar. Eu já determinei no Senhor. Um dia ela vai ministrar nesse altar e vai contar o que Deus fez na vida dela. Mas por enquanto a mãe vai dando uma pincelada aí. E eu lembro que nas minhas maiores guerras, o Senhor me trouxe esse louvor à mente. E eu só um pedacinho para você entender. Dá uma paradinha, só um instantinho. Que diz assim, olha. Quem estava em guerra era eu, saqueando o inferno com o meu louvor a Deus. Enquanto eu adorava, o inimigo covardemente atacou um dos meus. Eu sei que tem pessoas aqui que estão em guerra. Satanás não tem condição de te atacar, mas está atacando um filho, está atacando uma filha, está atacando o teu casamento. E você está dizendo, quem sabe agora, e dizendo, Senhor, mas eu te entreguei tudo, eu entreguei a minha vida, eu te entreguei a minha casa. E porque agora Satanás, deixa eu dizer para você, Satanás, ele não para de investir, ele não para de atacar, ele nunca vai parar. Mas assim como esse louvor diz, mas eu não me dei por vencido, eu não levanto a bandeira branca, porque quem tem guerreado por mim é o Senhor. E hoje eu vejo a minha filha casada, gerando a minha neta. Isso me prova mais uma vez que o Deus que eu sirvo é o Deus fiel. Levante a tua mão em nome de Jesus. Satanás não tem legalidade na tua casa. Ele não tem legalidade. Ele não tem legalidade na tua família. Quem estava em guerra era eu, saqueando o inferno com o meu louvor a Deus. Enquanto eu adorava, o inimigo covardemente atacou um dos... Diga assim comigo, ele é covarde. Diga, ele é covarde. Eu quero que você grite, diga, ele é covarde. Mas diga, mas o meu Deus é fiel. Ele pode vir por 7, aleluia. Ele pode vir por um caminho, mas por 7 ele vai ter que bater em retirada. A palavra do Senhor diz assim, que o teu inimigo pode vir por um caminho, mas por 7 ele vai fugir de vós. Aleluia. O teste da entrega. Deus pede a Abraão a entrega. Número 2, a obediência de Abraão. Número 3, a provisão de Deus. O que eu acho lindo nessa história, Abraão agora vai com o moço, o seu filho. Filho, vai junto com seus empregados. A Bíblia vai dizer que ele carrega o fogo, certamente era uma tocha. Ele carrega a madeira, ele carrega tudo que ele precisava. Mas uma coisa me chama a atenção. No pé do monte, pastor Elaine, ele para aqueles que não iam participar daquela situação. No pé do monte, ele olha, irmão Matusalém, para os seus empregados e diz assim: até aqui vocês vieram, até aqui vocês participaram, mas daqui para frente é eu e o moço. Daqui para frente é eu e o suposto holocausto. Daqui para frente é eu e a minha entrega. Vai existir momentos na nossa vida, pastor Mateus, que não tem condição de você caminhar com mais ninguém. Vai ter momentos na nossa vida que é tão decisivo, que no momento da nossa entrega, nós precisamos estar só, eu e Deus. A entrega não é em grupo. A entrega não é numa festa. A entrega é individual. A entrega é indispensável.
A entrega tem que ser de coração. E Abraão ali olha para aqueles homens, mesmo com a certeza no coração dele que ele ia entregar Isaac, mas a fé falou mais alto. Eu vou dizer de novo. Mesmo sabendo, irmão Fabiano, que ele iria entregar, mesmo sabendo que ele iria imolar a Isaac, mas a fé que estava no coração dele era maior. Ele olhou e soltou a palavra de vitória. Olha aqui, ele olha para eles e diz assim: ei, ficai aqui, porque eu vou até ali com o moço adorar, e já já nós voltaremos, e já já nós retornaremos. Deixa eu dizer, vai ter momento que a tua fé vai ter que falar mais alto do que aquilo que você está vendo. Vai ter dias que a tua palavra, a tua boca vai ter que exercer palavras de aleluia, de confronto, de vitória, além da tua imaginação. A minha imaginação é vai morrer, acabou, mas a minha boca tem que proferir, vai viver, e eu vou voltar, e eu vou contar, e eu vou viver as promessas de Deus. Olhe para essa pessoa e diga assim: a minha entrega, ela é indispensável. Diga para você mesmo: o meu Deus está esperando a minha entrega. Ei, Abraão, ele olha para aqueles homens, isso é muito forte. Ele olha para aqueles homens e diz: ei, fica aqui, porque Deus está mandando eu ir ali, mas eu creio que eu vou voltar. No ponto 4, para a gente começar a terminar, a obediência de Abraão, agora a provisão de Deus. Você vai ver que quando Abraão chega lá no altar, Abraão agora está caminhando com o menino para o monte. E ao caminhar com o menino, Isaac pergunta. Irmão, imagina Isaac. Isaac caminhando com o pai, deve estar, meu pai não está muito bem não, deve ser a idade dele. Papai tem o fogo, papai tem a lenha, papai tem tudo. Estou indo com ele para oferecer um sacrifício a Deus, mas papai não tem o holocausto. Ele não tem o sacrifício. Ele olha para o pai e fala: pai, temos tudo, mas onde está o sacrifício? Abraão mais uma vez abre a boca e fala aquilo que a fé dele estava determinando. Porque no coração dele ele sabia que ele ia entregar o filho, mas a fé fazia com que ele falasse coisas que ele ainda não tinha visto. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Eu vou dizer de novo, a fé é o firme fundamento. Você não está vendo, não tem chão, mas você crê, você pisa. Não tem escada, mas você crê, você pisa. Porque enquanto você crê e pisa, ele bota o step, ele bota a estrada, ele bota o caminho. Ei! Abraão diz: filho, Deus vai prover o holocausto. Abraão estava falando com o próprio sacrifício. Ele estava falando com o próprio sacrifício. Ele estava falando com aquele que seria imolado. Mas ele disse: Deus vai prover. E a obediência de Abraão faz com que agora, no capítulo 22, do verso 15 ao 18, depois em casa, por favor, você leia. 22, 11 ao 14. Traz agora a provisão de Deus. Quando Abraão levanta o cutelo, Abraão amarra Isaac, coloca ele deitado na pedra. Porque você não sabe, Isaac ali agora estava representando o Cristo que seria um dia morto por mim, por você. E a Bíblia vai dizer assim: como ovelha muda foi adiante dos tosqueadores e não abriu a sua boca. Isaac, ele era tipicamente Cristo naquele momento. Só que Isaac não era Jesus. É por isso que no momento Deus faz toda essa história para você e eu entender. Quando Isaac está ali para morrer, o anjo do Senhor diz: Abraão, Abraão, pare agora, porque agora eu vejo e entendo que você realmente confia em Deus. Aí o que é que Deus faz quando Abraão olha para o lado? Ele vê um cordeiro amarrado lá no meio do mato, e ali pega, sabe o que é que isso significa? Cristo já estava sendo preparado e um dia ele viria morrer por mim e por você. Era eu e você que era para estar naquele holocausto. Era eu e você que era para estar morrendo naquele lugar. Era eu e você que era para ser sacrificado. Mas ele disse: basta não, porque o cordeiro foi enviado por amor a mim e a você, e o nome dele é Jesus de Nazaré. É ele que morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia. Pastor, vem comigo, eu gostaria de ler essa parte. Gênesis capítulo 22, coloca aí.
verso 15 e 18, para nós terminarmos. A bênção da entrega. Quando nós entregamos, Abraão agora entrega. 15 e 18. Vai dizer assim: então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde o céu e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente, como as estrelas do céu e o mar, e a tua semente possuirá a porta dos teus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Mais uma vez: e a tua semente será bendita, 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 porque ouvistes a minha voz, porquanto obedecestes a minha voz. Pastor, eu estou passando por um processo. Obedeça, entrega, porque por causa da tua obediência, por causa da tua e da minha entrega, as nações através da sua semente serão benditas. Aonde o teu filho entrar, aonde a tua filha entrar, aonde uma semente tu entrar, por causa da estou sentindo Deus aqui, por causa da tua entrega, as nações serão benditas. Fica de pé comigo em nome de Jesus. Aleluia. O louvor sobe aqui rapidamente comigo. Pega na mão da tua família, se você está com ela, segura aí. Pastor, eu ainda não tenho filho. Se você está com a tua esposa, coloque a mão no ventre dela. Pastor, eu estou gerando, coloque a mão. Pastora, já tenho muito, igual a irmã Priscila e irmão Will, já tenho 4, não quero mais. Coloque a mão no ventre da mesma forma, porque você vai estar abençoando a semente do teu ventre. Coloque a mão. A obediência e a entrega, ela é indispensável. Um dia disseram para mim: não vai gerar. Aos meus 17 anos falaram: não vai gerar. Eu confesso a vocês que eu nem entendia muito na época. Eu nem entendia muito. Não sabia o que isso poderia causar no mundo espiritual se eu não tivesse gerado. Mas eu declaro que os frutos do meu ventre são benditos. Eu queria que você declarasse aí: pastor, eu ainda não sou mãe, eu desejo. Coloque a mão no seu ventre e começa a dizer: os frutos do meu ventre será bendito. Aonde você entrar, aonde você passar, por onde você entrar, pai, mãe que está aqui nesse lugar, homem, mulher. Pastor, eu sou solteiro. Coloque a tua mão no teu coração e diga: o fruto do ventre espiritual que eu carrego. Porque deixa eu falar, homem também gera diante do Senhor. Existem sonhos sendo gerados no teu coração. Existem sonhos que o próprio Senhor colocou no teu coração. Existem sonhos, desejos, projetos que ainda não nasceram porque está sendo gerado. Mas Deus está dizendo: é momento da entrega. Você precisa entregar. Entrega, começa entregando a tua vida. Começa entregando tudo aquilo que eu tenho determinado no teu coração. Porque há uma entrega que eu não posso fazer por você, mas é você com Deus, é eu com Deus. São entregas pessoais, que precisamos todos os dias dizer: Senhor, eis-me aqui. Com a tua mão aí sobre o teu coração ou sobre o seu ventre. Aleluia, louvor, vem comigo. Pai querido, Pai amado, nessa manhã, Senhor, nós entendemos nesse último capítulo dessa série, Senhor, a entrega. Que é necessário e indispensável eu entender, Senhor, que a entrega, ela faz parte da minha vida cristã. Ela faz parte, Senhor, da minha vida contigo. Ela faz parte, Senhor, de tudo que eu vivi até hoje, Pai. Mas foi a partir do momento que eu me entreguei ao Senhor. E nessa manhã, Senhor, que nós entendamos, Senhor, que muito mais além das finanças, que muito mais além, Senhor, daquilo que eu entrego como semente no teu altar, que muito mais além, Senhor, das primícias que eu vou entregar hoje nesse altar, Senhor, a entrega ela é diária, Deus. A entrega é diária na minha casa, no meu trabalho, na forma de eu falar, na forma de eu tratar as pessoas. A entrega é diária, Senhor, aonde eu passo e aonde ali as pessoas te veem em minha vida.
Pai querido, nos fortalece em Ti para que nós entendamos que não é só sobre 1h30, 2 horas de culto, mas é sobre aonde nós passarmos, nós exalarmos o Teu bom perfume. E que nessa manhã nós possamos entregar no Teu altar tudo aquilo que o Senhor tem nos entregado diariamente. Obrigado pela Tua salvação. Você tem motivo para agradecer? Começa a agradecer aí, vai. Eu quero ouvir a Tua oração nessa manhã. Começa a dizer: Deus, obrigado pela minha casa, obrigado pelo meu ventre, obrigado, Senhor, por aqueles que eu já gerei, por aqueles que eu vou gerar, obrigado pela companhia que está sendo gerada, obrigado pelo ministério que está sendo gerado, obrigado, Senhor, por todas as coisas que o Senhor tem feito gerar em mim. Mas, Senhor, que por causa da minha entrega e da minha obediência, Pai, venham nascer, venham crescer, venham prosperar, e que as nações sejam benditas por causa daquilo que o Senhor tem gerado em mim, que o Senhor tem gerado em nós. Aleluia. Que a Tua presença nos visite todos os dias, para a glória do Teu nome, para a glória do Teu nome. Dê um abraço nessa pessoa que está ao teu lado e diga assim: o Senhor. Diga: o Senhor. Aleluia. Diga: o Senhor tem nos guardado. Eu quero chamar aqui em cima rapidamente a intercessão. Corre aqui, intercessão. Enquanto a intercessão vem para o altar, eu preciso perguntar: será que em nosso meio hoje existe alguém que ainda não entregou a sua vida a Jesus, e você gostaria de hoje entregar a sua vida a Ele? Se você está em nosso meio, levante a sua mão assim, eu quero te ver. Pastor, eu gostaria de fazer uma aliança com o Pai nessa manhã. Eu gostaria de entregar a minha vida totalmente a Ele. Será que tem alguém nessa manhã que gostaria de fazer uma entrega para Ele? Levante sua mão assim, eu quero te ver. Tem alguém que gostaria de entregar a vida a Jesus nessa manhã e dizer: pastor, a partir de hoje eu quero viver uma vida com Cristo, uma vida com Ele? Tem alguém? Não tenha vergonha, que toda cadeia seja quebrada, que toda corrente seja quebrada. Cadê você? Tem alguém nessa manhã? Que bom que você chegou até aqui e recebeu essa palavra do céu alinhada ao trono da graça. Mas para você receber mais conteúdos como esse, se inscreva em nosso canal, acione as notificações e envie para os seus amigos. Até a próxima! Vem para cá!